Então, são 381 rebanhos participantes. Quais as características que vocês estão dando atenção, que são avaliadas hoje dentro do programa? O programa é Nelore Brasil, né? O programa da raça Nelore. Hoje, já você citou que vocês estão trabalhando com outras raças zebuínas também, mas hoje a gente vai falar só da raça Nelore. Sim. Nós continuamos com as características clássicas, vamos dizer assim, que é a habilidade materna, as características para crescimento, peso aos 120, 365 e 450 dias. Perímetro escrotal a 1 ano e aos 15 meses. Além dessas, nós temos as características de carcaça, que é a novidade que nós temos hoje em parceria com a Aval, que é a área de ouro de lombo, a espessura de gordura na 12ª costela e a espessura de gordura na picanha. Temos a DEP 3P, que é a probabilidade prenhez, precoce. Temos a DEP para stayability, que eu vou traduzir, que é o tempo de permanência de uma matriz dentro do rebanho. Idade ao primeiro parto, período de gestação, peso adulto e produtividade acumulada. Bom, isso quer dizer que o melhoramento genético, ele nunca tem um limite, né? Não tem como falar, pronto, acabou o nosso trabalho. Tem sempre alguma coisa a melhorar, né? É sempre uma palavra que vai estar sempre melhorando. Renata, as provas de desempenho começaram no Brasil com o Dr. Barison Vilares na década de 60. E a partir dali nós começamos a ter as informações de peso. Hoje nós sabemos que o peso somente não é uma característica indicadora de precocidade, porque nós temos uma vantagem no Brasil, que é essa extensão de capim, essa qualidade que nós temos, na verdade, a quantidade de capim, mas nós perdemos em termos de qualidade. Então os nossos animais são verdadeiras máquinas em se alimentar de capim, água e sal e converter isso em carne. Então a nossa seleção tem que ser focada para animais a pasto e a capacidade dele em transformar esse capim em alimento humano, que é a carne. Isso é precocidade de abate e precocidade sexual, sempre aliado. Sim, nós acreditamos que a precocidade sexual ela está aliada à precocidade de acabamento. Nós estamos com pesquisas, várias pesquisas, tanto é que ainda essas características não compõem o nosso índice final, que é o MGT, mas nós já estamos estudando em ponderações para que elas passam a compor o nosso índice, porque nós acreditamos hoje que essas características, tanto as características de carcaça como a de precocidade sexual, elas passam a ser importantes para nós termos bois com qualidade de carne e bem acabados a pasto. Bom, são 381 rebanhos, né? Você disse, Roberta. Sim. Como é que é feito, como é que funciona na prática esse programa? Porque são várias características avaliadas, né? Como é que é o trabalho de vocês? Quem vai a campo? Quem pega isso? Gostaria que você explicasse um pouco para quem até deseja participar do programa também. Bem, Renata, é um trabalho assim muito bacana, sabe? Porque na verdade nós somos todos uma equipe. Se você pensar que nós temos 381 rebanhos, se nós colocarmos 3 pessoas por rebanho, nós temos aí mais de 1000 pessoas envolvidas em todo o processo. Contando as instituições de pesquisa, os sprofessores, as centrais de inseminação que são nossas parceiras, depois eu vou explicar por que são nossas parceiras. Nós temos mais de 1.500 pessoas envolvidas em todo o processo. Então, nós dependemos dos funcionários das fazendas na coleta dos dados e na qualidade dos dados. Porque o computador, ele não pensa se aquilo tem qualidade, aquelas informações ou não. Então, a função dos nossos técnicos é ir à fazenda, fazer treinamento com as equipes de fazenda em termos de qualidade de dados. Esses dados vão para a INCP, para o programa Nelore, eles são processados, passam por consistência e são transformados em avaliação genética. E essa avaliação genética parte dela compõe o nosso sumário impresso e parte retorna para a fazenda. Hoje nós temos uma ferramenta que é novidade no Brasil, somente nós detemos essa ferramenta,
que é a avaliação genética online. O criador tem um código e uma senha de acesso, que é a web, e ele passa a acessar as suas informações do seu próprio escritório. Quer dizer, o rebanho dele é avaliado e ele acompanha isso em casa, se ele quiser. Em casa. Você pode conhecer seu rebanho no curral e no computador. No curral, você passa a fazer toda a avaliação morfológica, que é importante, e você tem um relatório que você tira do computador, você pode tirar da web, você pode até montar um relatório pelos filtros que nós oferecemos, e ele leva esse relatório para o curral para auxiliá-lo, então, na seleção do seu plantel. Agora, essa DEP, essa D3P, que é novidade para esse ano, gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela. Porque as outras a gente já acostumou, né? Que é a DEP de peso ao nascer, essas outras. Agora, essa é especificamente para quê, Roberta? Essa DEP surgiu, Renata, na verdade, pela essa busca de diferenciar o animal tardio do precoce, já que o peso não é uma ferramenta, essa ferramenta da balança, você não diferencia. Um animal, por exemplo, de 500 quilos, ele pode ser pesado, mas tem um acabamento tardio. Quanto mais pesado, melhor, nem sempre é regra. Nem sempre é regra. E o que foi, na verdade, por que surgiu? Porque em alguns rebanhos nós começamos a notar que a idade ao primeiro parto estava em função das estações de monta estabelecidas e não, na verdade, da iniciativa da fêmea entrar em cio. Então, nós tínhamos índices em alguns rebanhos de prenhez de novilhas de mais de 95%. E quando você diminui a variabilidade da característica, você diminui a herdabilidade. Então, o criador não estava fazendo seleção para a precocidade sexual no seu rebanho. O que nós começamos a observar? Diminuir a idade dessas fêmeas expostas, delineamos um projeto que está cada dia mais tomando forma e corpo com as experiências dos nossos criadores, que atualmente nós temos 12 rebanhos trabalhando com essa característica. Temos um grupo forte que acredita. Então, a DEP3P, ela veio contemplar essa própria expressão do animal, do zebu, em permitir a capacidade de manifestar o cio mais cedo. Só que nós vamos um pouco adiante. Além da fêmea manifestar o cio mais cedo, ela tem que gestar, né, segurar essa gestação e parir. Porque essa observação é com a fêmea após a aparição. Então, por isso que ela se chama 3Ps. Bom, isso é recente, essa... É recente. Foi achada... com a avaliação genética de fevereiro de 2006, em sumário, impresso, é a primeira vez. Então, a gente vai ver em sumário e em leilões também, né, em catálogos de leilões. Como a gente pode interpretar? Vai estar escrito DEP 3P, positivo, vai ser assim, Roberta? Na verdade, esse é um dado categórico, né? Ou o animal expressa, ou ela fica prenha, ou ela não fica prenha. Então, na verdade, é diferente de uma característica como o peso, que você pega em várias idades do animal. Então, ela vem expressa como 50% fosse o zero. Diferente da DEP para peso, que nós temos DEP 0, DEP mais 1, DEP mais 20 ou DEP menos 5. Ela é expressa em relação ao desvio, que seria 50. Então, por exemplo, um touro com DEP 68, quer dizer que ele está 18% acima da média. E nós temos aí touros na liderança, que eu posso citar alguns, já que já é público, Ranger, Marisco, Rambo, Onassis, são touros que estão na liderança para essa característica e que isso vem se confirmando mesmo com as observações nossas na fazenda.